Olá a todos, bem-vindos então à nossa segunda videoaula. E nesta aula vamos falar sobre os tipos de software, que é um dos temas fundamentais do módulo Conceitos Básicos de Hardware e Software. Portanto, vamos perceber o que é que a gente entende como software, para que é que ele serve, quais os principais tipos de software que nós temos, onde é que eles são utilizados no dia a dia, tanto no trabalho, portanto, em situações empresariais, como em situações domésticas. Portanto, vamos então distinguir os diferentes tipos de software que nós podemos instalar no computador. Portanto, então é assim, nós quando nós antes de instalarmos qualquer software, precisamos de definir quais são para que é que os objetivos do computador, ou seja, se ele é um computador que ele vai ser apenas utilizado para um uso mais doméstico, mais simples, ou se vai ser um computador mais utilizado para para uma empresa, com mais utilizadores a utilizarem, portanto, se vai servir mais para guardar base de dados, funcionar como servidor. Portanto, nós antes de instalarmos qualquer software, precisamos mesmo definir quais são os objetivos desse computador e o que vamos fazer com ele. Portanto, depois de avaliarmos o investimento e escolhermos os componentes que vai ser constituído esse computador, e quais são os componentes principais quando adquirimos o computador. Que processador é que ele vai ter, portanto, qual é a memória RAM que ele deve ter, a capacidade de disco, devemos investir, pesquisar diferentes preços e diferentes modelos, não é? Verificar se calhar se vamos fazer um uso mais doméstico, um uso mais tradicional de ir à internet, de fazer uma edição de texto, se calhar não vale a pena investirmos tanto no processador e tanta RAM. Agora, se for um computador, se calhar para fazermos uma edição de vídeo ou fazermos uns jogos, fazermos edição de 3D, se calhar já temos que ter um computador com mais capacidade, portanto, e aí já vamos ter que investir mais nos componentes principais do computador, não é? E um dos componentes que vai afetar bastante o preço do computador é realmente o processador. Posso dizer que o processador é dos componentes do computador, talvez aquele mais caro, ou mesmo até a placa gráfica. Portanto, agora, embora se calhar também não vale a pena termos um bom processador e não depois acompanhamos em memória RAM ou até numa boa motherboard. Portanto, temos que jogar. Portanto, se temos sempre jogar com a qualidade dos materiais deve ser equivalente, porque senão vai haver um elemento que vai constrangir a capacidade do computador e os outros elementos já nem são utilizados a 100%. Portanto, depois de avaliarmos o investimento e escolhemos os componentes, e o computador já está montado, já temos o hardware montado, também é importante vermos com que software é que ele já vem instalado, qual é a credibilidade da empresa que nos vai vender, não é? Se nos vai dar manutenção e assistência, se nos oferece assistência técnica e manuais. Portanto, isso vai ajudar-nos a comprar, a comprar e a configurar o computador de forma consistente, sem gastar por vezes mais do que necessário. Portanto, antes de adquirir os componentes, devemos sempre ver para que é que o nosso computador vai servir. Portanto, então, estes são os passos principais que nós devemos ter quando vamos adquirir um computador. Portanto, ver sempre para que é que ele vai servir, não é? Portanto, é assim, se é um computador para umas tarefas mais vulgares, banais, de ir à internet, de fazer um processamento de texto, um processamento pronto, umas apresentações, portanto, as coisas mais simples, não há necessidade de comprar um computador tão caro. Portanto, devemos sempre, então, nos componentes, tal como eu disse, comprar componentes que se enquadrem uns com os outros. Portanto, não devemos comprar um muito bom e os outros piores, porque esse muito bom nunca vai atingir a totalidade das suas capacidades. Devemos então, tal como eu vos disse, pesquisar
a melhor relação preços, portanto, ir procurar em vários sites da internet qual é a melhor relação preço dentro do equipamento que queremos comprar, averiguar sempre qual é o software então que está instalado na nossa máquina e, mais uma vez, às vezes podemos pagar um bocadinho mais caro, mas numa empresa que nos dê assistência é melhor do que comprar num sítio que depois, mais barato, mas depois quando temos problemas não nos ajudam. Portanto, relativamente aos tipos de software, portanto, existe, no nosso computador podemos dividir em dois tipos de software. Temos o software de sistema, ou sistema operativo. Portanto, é ele, qual é a função deste software de sistema? É ele que é responsável pelo funcionamento do próprio computador e de todo o hardware. Portanto, é ele que vai pôr a nossa máquina a funcionar. E então, exemplos de software de sistema que nós temos. Temos, por exemplo, o Windows 11 e o Linux. Outros sistemas operativos que também talvez conheçam, temos, por exemplo, a telemóvel, temos o Android, temos também o sistema operativo para a Apple, portanto, tudo isto, o que é o software de sistema? É o programa principal que põe a nossa máquina a funcionar. Depois temos o software de aplicação. Portanto, o que é que software de aplicação? São os programas que nós instalamos sobre o nosso sistema operativo e que vão servir para realizar uma dada tarefa. Portanto, são os programas que nós utilizamos para trabalhar, para estudar ou para divertirmos. Exemplos deste software. Temos o Word, o Excel, os jogos e muitos outros. Portanto, tudo que é programa que nós instalamos sobre o nosso sistema operativo, só podemos designar como software de aplicação. Portanto, é o que então, nós dividimos então o nosso software nestes dois tipos. Depois, relativamente aos tipos de licença do software, portanto, temos o software freeware, que são programas que são gratuitos, portanto, são programas que nós podemos instalar e que não precisamos no nosso computador e que não precisamos de pagar por eles. Temos o software shareware, ou seja, são programas que podem ser testados durante um período de tempo e quando esse período de tempo termina, temos que o adquirir, temos que comprar esse programa. Depois temos o software open source, ou seja, são programas de código aberto que podem ser adquiridos e manipulados gratuitamente. Portanto, podemos verificar como é que ele foi desenvolvido, portanto, temos acesso ao código-fonte desse software e por vezes, esse software também até pode ser alterado. Por exemplo, um exemplo de sistema operativo que é deste tipo é, por exemplo, o sistema operativo Android. Por exemplo, toda a gente sabe que o Android, apesar de ser da Google, a Google meteu-o como open source, portanto, as pessoas, ele é de código aberto. Outro software também de código aberto é o Linux. Portanto, nós podemos estudar o código-fonte do software Linux. Depois temos o software proprietário, portanto, onde é preciso pagar uma licença ao proprietário a quem desenvolveu o software. Portanto, para a gente conseguir instalar o software no nosso computador, temos que adquirir uma licença e pagar por ele. Portanto, exemplos deste software, temos, por exemplo, o Windows, não é? O Windows é preciso pagar uma licença, o Word, o Excel, alguns jogos, portanto, que eles são de proprietários, portanto, quem o desenvolveu quer ganhar dinheiro sobre o programa que desenvolveu. Portanto, temos aqui, estes são os tipos de software relativamente às licenças, temos aqui a divisão. Portanto, depois temos aqui exemplos de software de aplicação, portanto, temos aqui o exemplo de software, o Microsoft Word, por exemplo, o Microsoft Excel, o Access, portanto, que vem com o pacote Office. Temos o PowerPoint, por exemplo, temos programas de navegação da internet, o Edge, por exemplo, o Microsoft Edge, o Chrome, o Outlook. Portanto, tudo isto são exemplos de softwares de aplicação que nós podemos instalar sobre o nosso sistema operativo. Temos programas de edição e de tratamento de imagem, por exemplo, o Photoshop, o Corel, o PaintShop. Jogos, também podemos instalar jogos, não é? Que normalmente até são bastante exigentes a nível de hardware, que precisam de boas placas gráficas e de som com elevado desempenho para que possam correr. Depois temos também softwares educativos,
por exemplo, que são utilizados a nível de ensino, tal como, por exemplo, o Kahoot, o Google Classroom, etc. Temos software de antivírus, que são programas que permitem controlar e vigiar os vírus informáticos para impedir que eles danifiquem o nosso sistema. Temos, por exemplo, o Norton, McAfee, o Panda, o Windows Defender. Depois temos software na cloud. Portanto, o que é? Hoje em dia, muitos softwares já não utilizam, já não precisam de estar instalados no nosso computador, e estão assim instalados na internet, ou seja, na cloud, não é? E nós, para trabalharmos com eles, só precisamos ter a internet e tudo é feito na própria cloud. Temos, por exemplo, o Office 365 e o Google Docs. Portanto, estes programas, portanto, facilitam o acesso a conteúdos e a documentos em qualquer lugar, bastante ter acesso à internet. Portanto, resumindo, o software é o que dá vida ao computador. Existem dois tipos, podemos dividi-lo em dois tipos: software de aplicação e software sistema operativo. Na próxima aula vamos ver como instalar e configurar alguns destes programas.